Então, bora lá, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a questão da monitorização hemodinâmica no paciente crítico. Tá? Vou pular esse slide aqui, porque eu já fui apresentado pela Yasmin. E aí a gente traz inicialmente a definição de paciente crítico, né? Paciente crítico é todo e qualquer paciente, todo e aquele paciente que tem um risco de descompensação, tá? Ou aquele paciente que está fisiologicamente instável. Esse paciente, ele pode estar apresentando alterações cardíacas, alterações respiratórias, alterações renais, e isso vai pedir que a gente tenha uma vigilância constante desse paciente, uma titulação contínua do seu tratamento. O que é isso? Eu vou observar esse paciente com maior rigorosidade, tá? Justamente para poder entender a evolução da sua doença e, a partir daí, traçar medidas, traçar planos para resolver e trazer o paciente à sua condição basal, à sua condição de origem. E aí eu trago aqui para vocês a questão da monitorização, certo? O paciente, ele precisa ser monitorizado. E a gente, como enfermeiro, vocês que estão me assistindo como enfermeiros, tem que entender que a monitorização hemodinâmica, ela, quando aliada ao processo de sistematização da assistência de enfermagem, aliado à SAI, a gente consegue identificar e agir, né, com maior eficácia, com maior rapidez, evitando complicações nesse paciente, né? Consequentemente, eu vou reduzir o desconforto do meu paciente e eu vou conseguir promover uma assistência eficaz diante daquilo que eu planejei. Lembrando que, quando a gente monitoriza o paciente, a gente associa isso à SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, a gente vai traçar planos individualizados, tá? Individualizados. Cada paciente tem uma necessidade, tem uma demanda, tem uma história envolvida por trás daquela patologia, então eu tenho que traçar planos de cuidados individualizados. Seguindo, dentro da monitorização, dentro da aula que a gente vai trazer hoje, desse curso, eu optei por trazer 2 blocos. O primeiro bloco é a monitorização não invasiva, tá? E aí a gente vai abordar na monitorização não invasiva o básico, tá? O mais comum, que a maioria das unidades vai ter. Vocês que serão enfermeiros, no caso, já sejam formados, na unidade do interior da Bahia, lá no extremo sul ou lá no extremo norte, o básico, pelo menos, a gente vai encontrar. E o básico, ele vai englobar a temperatura, a pressão arterial não invasiva, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, nem todas as unidades dispõem, mas a maioria tem o oxímetro de pulso, a monitorização cardíaca, diurese e capnografia. Mas diurese entra nessa monitorização não invasiva? Entra. E a gente vai trazer mais à frente o porquê de ser essencial a gente avaliar a diurese, o débito urinário desse paciente, tá bom? E quando a gente faz uma avaliação hemodinâmica traçada por esses parâmetros aqui, que são de grande importância, eu não estou trazendo nem da parte invasiva ainda, ele nos dá respostas rápidas, né? Nos dá respostas rápidas para a gente intervir e buscar trazer o paciente à sua condição basal, ao seu retorno ao seu estado de origem, certo? E diante disso, a gente entra agora em alguns temas, né, em alguns tópicos dentro da monitorização não invasiva. Temperatura corporal. A temperatura é uma questão muito importante. Às vezes a gente não dá o valor real à temperatura corporal. Lembrando que, sobre condições de produção metabólica, né, haverá uma produção de calor balanceada pelo nosso corpo entre perdas e ganhos, né? E, consequentemente, a temperatura corporal do nosso organismo será mantida aí em torno de 37 graus. Existe uma variabilidade. Lembrando, o paciente, quando é idoso, ele vai ter uma temperatura corporal diferente do paciente que é jovem, certo? Consequentemente, vai ser totalmente diferente do paciente que tem menos de 1 ano, tá? Cada perfil, cada nível, cada pessoa tem uma questão corporal, a depender da sua faixa etária, diferente, a depender da sua condição de saúde, da sua condição patológica,
ela vai ter uma variação da temperatura corporal. Mas o que é o padrão? O que é o normal? O que é que eu preciso que vocês saibam? Normalmente vai estar em torno de 37 graus a temperatura desse paciente e vai variar aí em torno de 36,2 a 37,5. 37,5 é febre? Não, não é febre, tá? 37,5 não é febre. 37,5 é um estado febril. O paciente está entrando no processo de desenvolver uma febre, mas ele não está com febre ainda. Febre, por alguns autores, é considerado acima de 38 graus. Se seu paciente está com a temperatura acima de 38, 38,5, 39, febre. Menos que 37,5, estado febril. Tá? Até 37, pelo menos, estado febril. Menos que 37, aí o paciente não está com nenhum sinal de febre, certo? E essa variação, nas mulheres, por exemplo, é diferente do que nos homens, tá? As mulheres, pelo seu ciclo hormonal ser diferente, o período menstrual, faz também com que haja uma variação na temperatura corporal da mulher. E tende-se a ser um pouco mais elevada do que a temperatura corporal do homem, tá? Seguindo, a gente traz o seguinte, febre. Mas o que é que seria essa febre? Potter, lá em 2004, ele traz o seguinte, ele classifica a febre em 3 tipos, febre intermitente, febre remitente e a febre recorrente, tá? E é considerada a elevação da temperatura corporal acima do seu valor de base, do seu valor normal. Se o valor normal é 37,5 no máximo, se está acima disso, eu considero esse paciente com febre, tá? E aí, quando eu penso em uma febre intermitente, quando a temperatura corporal do meu paciente aumenta em algum período do dia, mas retorna ao normal em pelo menos 24 horas, tá? Em pelo menos 24 horas, ela retorna ao seu estado de normalidade. Já a febre remitente, o paciente ele mantém uma febre elevada por um dia ou mais, tá? A exemplo, o paciente que está evoluindo com um quadro de sepse, ele tende a ter período de febre ali mantido por mais de um dia, mais de 24 horas, 48, 72 horas. E, consequentemente, a gente considera esse tipo de febre como uma febre remitente. Já a febre recorrente é aquela febre onde, em períodos, durante alguns dias, ela se apresenta, mas fica alternando. Há dias que esse paciente temperatura normal, e a partir daí a gente entende que esse paciente tem uma febre recorrente, que vai e volta. Normalmente lá na emergência, quando a gente recebe a criança, por exemplo, a mãe nos traz muito essa febre recorrente. Ah, meu filho teve febre hoje. Mas ontem ele teve, mãe? Não, ele não teve febre ontem. Mas anteontem ele teve? Teve, tá? E aí fica nessa, dia sim, dia não, a criança, o paciente apresentando episódio de febre. E aí, nesses casos, a gente considera como febre recorrente, tá? Mas aí eu vou pensar, febre contínua, o que é que seria? A febre contínua nada mais é que a elevação da temperatura corporal, certo? Todo o dia. Todo dia. O paciente que tem essa elevação todo dia, sem voltar ao seu estado normal, né? A gente considera como febre contínua. E qual a diferença da febre contínua da febre remitente? A contínua, ela tem uma elevação da temperatura corporal até 1 grau. 1 grau somente, tá? O paciente eleva ali de 37,5 até 38,5, tá? Deixa eu beber um pouquinho aqui de café, que café é sagrado, tá bom? Nas minhas aulas. Ela eleva de 37,5 até 38,5, elevou 1 grau. Já na febre remitente, que a gente trouxe, o paciente pode estar no estado de sepse, a elevação da temperatura, né, acima de 1 grau. Ao invés de elevar até 38,5, vai a 39, 40 graus. Então, consequentemente, eu tenho uma febre remitente, porque é uma elevação que extrapola 1 grau. Seguindo o nosso passo, né, a gente traz a pressão arterial, tá? Pressão arterial. Quando a gente pensa em pressão arterial, a gente pensa em pressão arterial sistólica, PAS, né? Pressão arterial diastólica, PAD, tá? Porque a gente traz essas siglas justamente para você entender mais à frente o que é que é o processo do funcionamento da pressão arterial. Na pressão arterial sistólica, né, ocorre quando há o bombeamento de sangue
para o corpo, né? O coração, ele bombeia o sangue para o corpo. Ocorre um aumento da resistência vascular, a resistência do nosso sistema circulatório, gerando, assim, uma pressão arterial sistólica, certo? Já na diástole, é o relaxamento, é o momento que o coração se relaxa, se distende, né? Aumenta o grau de estiramento das células do coração para receber o máximo de sangue possível, para bombear no ciclo seguinte esse sangue novamente. E a partir daí, esse estiramento máximo, a gente consegue notar a diástole, ou seja, a pressão diastólica. Pressão no momento em que o coração relaxa entre um batimento e outro, entre um processo de sístole, entre um ciclo de sístole e outro, tá? Lembrando que o sangue vai estar entrando, né, para essas câmaras cardíacas, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e será bombeado para o resto do organismo. Olha, vamos trazer aqui na imagem, tá? A sístole, contração e saída do sangue para os vasos, ó. Os ventrículos, eles se contraem e a partir daí eles irão bombear esse sangue, tá? Para os vasos sanguíneos, que vai se ramificar para os capilares sanguíneos, região pulmonar, para que ocorram as trocas necessárias que o nosso organismo necessita para poder manter um bom funcionamento. Isso na sístole, né? Já na diástole, olha como esse ventrículo, ele relaxa, ele se distende, ele aumenta o seu tamanho, justamente para receber uma maior quantidade de sangue e, a partir daí, poder bombear esse sangue para o restante do corpo, tá? Poder bombear esse sangue para o restante do corpo. Na pressão arterial, a gente traz um ponto importante. Aqui eu trago para vocês um monitor de pressão arterial e um manguito, que nesse caso aqui é recomendado para paciente jovem adulto, tá? E é esse manguito aqui que a gente vai colocar no braço do paciente para poder avaliar, né, a pressão arterial desse paciente, certo? A pressão arterial desse paciente. Então, nas unidades que vocês forem trabalhar, ou que vocês trabalhem, vocês vão encontrar muito um monitor mais simples, como esse, mais básico, né? Onde vocês poderão obter dados cruciais do paciente, desde a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, né? E, consequentemente, poder traçar medidas para conduzir este paciente, tá bom? Seguindo, trago aqui para vocês agora, vou deixar vocês dando uma olhadinha nessa tela. Trago para vocês agora os valores pressóricos que foram definidos nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, né? Saiu a diretriz em 2020 e ela trouxe valores similares à diretriz anterior, não mudou muita coisa. Mas o que é que eu vou chamar a atenção para vocês é a pressão arterial ótima se manteve entre 120 a 180, né? Menor que 120, menor que 180, menor que 80, perdão, menor que 180. Deus do céu, Ave Maria, o paciente com a pressão menor que 180, tá ruim o caso dele, né? Menor que 120, menor que 80, tá? Já a pressão arterial normal, entre 120 a 129 e ou 80 a 84. Lembra que eu falei das siglas? PES, né? Pressão arterial sistólica, PED, pressão arterial diastólica, tá? Aqui, relaxamento do coração, aumento do seu tamanho para receber mais sangue. E aqui, contração, período onde o coração bombeia sangue para o resto do corpo. Chama a atenção para os estágios de hipertensão, tá? Para os estágios, deixa eu voltar, aqui, o slide correu aqui. Chama a atenção para os estágios de hipertensão arterial 1, 2 e 3, tá? Lembrando que a partir de 140 a 159 de sistólica e 90 a 99 de diastólica já é hipertensão arterial estágio 1. A partir de 160 a 179, estágio 2 na sistólica e maior que 180, estágio 3, tá? Aqui são os valores estabelecidos, né, para medição do paciente em consultório.
Mas isso nos remete a relembrar que se meu paciente chega na minha unidade de emergência ou está na unidade de terapia intensiva com a pressão arterial sistólica maior que 130, maior que 140, eu já tenho que ligar o meu sinal de alerta. Ele já é hipertenso? Se ele já é hipertenso, está dentro dos seus valores de normalidade, né? Para o seu estado patológico. Mas se ele não é hipertenso, é um paciente previamente rígido, contactante, lúcido, sem nenhuma comorbidade associada, então aqui eu tenho um sinal de hipertensão. E aí eu já vou pensar o que é que está fazendo com que o meu paciente fique hipertenso, tá? Seguindo, eletrocardiograma. Mais uma imagem para vocês analisarem enquanto eu bebo meu café. Bom, no eletrocardiograma, né, a gente irá fazer a análise dessa frequência cardíaca do paciente, do traçado eletrocardiográfico do meu paciente, tá? Onda P, QRS, onda T, e a partir daí irá gerar o valor de frequência cardíaca que o paciente está apresentando, certo? Essas informações, né, o eletrocardiograma, o traçado eletrocardiográfico, que aqui embaixo traz a onda P, certo? O início da onda P, formação da onda P, certo? O complexo QRS e aqui a finalização da onda T, tá? Formando-se assim um estado de ritmo cardíaco completo e correto, tá? Então, essa avaliação da frequência cardíaca, do ritmo cardíaco, vai nos dar questões da perfusão cardíaca. Como é que está esse coração do paciente? Está gerando estímulo elétrico? Se vocês olharem aqui, existe um disparo no nosso sino atrial, né? Um disparo do impulso elétrico, que será conduzido por todo o coração, passando pela região atrioventricular, tá? Disparando, passando por todo o coração do paciente, certo? E a partir daí, permitindo que esse coração tenha um batimento completo, esse coração tenha pulso, né? Quando a gente pensa em pulso, quando a gente pensa num paciente que tem um disparo elétrico, é sinal que está funcionando corretamente. Se não existe esse disparo elétrico lá no nosso sino atrial, esse paciente vai ter um traçado eletrocardiográfico, mas ele vai estar numa condição que a gente chama de AESP, atividade, né? Perdão, me confundi aqui agora, me confundi bonito, viu? A AESP é a atividade elétrica sem pulso, que a gente vai ver lá atrás, certo? Lá na questão da parada cardiorrespiratória. Nesses casos da AESP, o paciente ele realmente tem um disparo elétrico, mas ele não tem pulso, né? Vai formar esse traçado bonitinho, mas esse coração não vai estar bombeando sangue de jeito nenhum. Não vai ter contratilidade, não vai ter bombeamento de sangue, porque só tem o disparo elétrico. Eu fiz uma confusão aqui, mas só fazendo a correção que na atividade elétrica sem pulso, que ocorre na parada cardiorrespiratória, é totalmente diferente, né, do que o paciente não ter pulso, certo? Do que o paciente não ter pulso. E o que é que está acontecendo aqui agora? O que é que acontece? Esse paciente que a gente faz a monitorização eletrocardiográfica, ele precisa ter um disparo elétrico, tá? Que vai iniciar no nosso sino atrial, que vai mandar esse disparo por todo o corpo, gerando uma resposta nesse coração, né? Um funcionamento adequado desse coração. Essa atividade elétrica permite que o coração funcione corretamente. E associando-se a isso, a contratilidade do coração, né? O processo de sístole e de diástole do coração, faz com que seja bombeado o sangue para todo o corpo desse paciente, para todos os órgãos desse paciente, tá? E aí, seguindo dentro dessa dinâmica, a gente traz o seguinte: o complexo QRS completo aqui, a eletrocardiografia desse paciente. Onda P, tá? Na onda P, ocorrerá a contração do átrio, dos átrios desse paciente, tá? É ativado os átrios desse paciente. No complexo QRS,
haverá contração dos ventrículos, tá? Tá vendo essa demarcação aqui? Os ventrículos trabalhando no seu processo de diástole, no seu processo de sístole, no seu processo de sístole, onde esse coração bombeia o sangue, no seu processo de diástole, onde esse coração se estira, as suas células, o seu músculo se distende o máximo possível para receber uma grande quantidade de sangue e poder bombear para o resto do organismo. E a onda T é a nova fase, é o início da recuperação desse coração para um novo ciclo de batimento cardíaco, tá? O que é que pode acontecer nesse paciente que está, né, com a sua eletrocardiografia normal? Ele vai ter um traçado bacana, onda P, tá? Complexo QRS, onda T. Espaçamento adequado dentro, né, dos 20 milésimos de segundo, quase que não vem a palavra aqui, dentro dos 20 milésimos de segundo, tá? E, consequentemente, inicia um novo ritmo cardíaco. Se o paciente tem um ataque cardíaco, o coração batendo mais rápido do que o seu normal, vai reduzir o espaçamento da onda P, complexo QRS, onda T, tá? Entre um batimento e outro, haverá um encurtamento, será mais rápido esses batimentos. Então, vocês percebem que aqui, entre um QRS e outro, há uma redução do seu tempo. Olha o espaço de tempo, olha o espaço de tempo. Consequentemente, esse paciente está com batimento acelerado, ele está com um ataque cardíaco. E o que é que acontece no batimento mais lento? O coração está mais devagar, pode acontecer. Existe a bradicardia sinusal também, tá? Existe o disparo elétrico, o coração está batendo, tendo seu complexo QRS funcionando direitinho. E a partir daí, ele só tem uma questão que é um ritmo mais devagar. Isso não impede dele ter uma vida normal, tá? Ele mantém a sua vida, suas atividades normais. Complexo QRS mais lento. Olha, onde está um QRS, onde a gente encontra o outro QRS. Consequentemente, esse coração vai bater por menos vezes. Já num batimento irregular, o paciente ele vai ter um complexo QRS, onda P, QRS, T. Logo em seguida, ele já tem uma nova formação de um ciclo de complexo QRS, tá? E a partir daí desaparece e volta novamente. Então, é totalmente irregular o batimento desse paciente. A gente, em algumas situações, consegue identificar um ciclo completo de batimento cardíaco. Em outros momentos, a gente não consegue ver esse ciclo completo. E já é num novo episódio, volta-se à sua normalidade. Então, é um batimento irregular, arrítmico, né? Não tem uma arritmia correta ali. Então, a partir disso, a gente entende que esse paciente ele tem uma alteração cardíaca. Pode ser uma alteração antiga, né? Já do seu nascimento, da sua formação. Pode ser um problema que surgiu ao longo dos anos, a depender do ritmo de vida, do ciclo de vida que ele leva. Ou pode ser decorrente de alguma patologia que ele está desenvolvendo, tá bom? E diante disso, a gente entra agora numa questão muito importante, tá? Muito importante, que é a monitorização contínua desse paciente, tá? Na monitorização contínua desse paciente, a gente vai observar que existem dois padrões. Existe o padrão americano, American Heart Association, e existe o padrão europeu, tá? Instituto Europeu de Cardiologia, uma tradução literal aqui da sigla, tá? Existe o padrão americano, existe o padrão europeu. Existe 5 vias e existe 3 vias, tá? 5 vias e 3 vias, certo? O que é, né? 5 vias e 3 vias? O eletrodo à disposição do aparelho de eletrocardiografia, ele pode ter 5 derivações, como ele pode ter 3 derivações, tá? Simplesmente questão de configuração de padrão de produção. Vai gerar diferença na monitorização? Não. A gente consegue ter maior detalhes, né, mais informações, quando a gente monitoriza por 5 vias. A gente consegue mudar, ver outras posições do coração, outras formas de batimento, né? E, consequentemente,
Na monitorização de 3 dias, a gente tem uma menor visualização do estado geral daquele coração. A gente consegue mudar menos, né? Ver a posição anteroposterior, lateroposterior, anterolateral. E, consequentemente, a gente tende a ter uma dificuldade em identificar uma arritmia ou uma alteração cardíaca? Não. É só questão de padrão. E o que é que eu quero trazer de importante dentro do posicionamento, dentro da monitorização contínua da eletrocardiografia, dos batimentos cardíacos do paciente, né, do funcionamento desse coração? Aonde eu devo posicionar cada eletrodo, tá? O padrão americano, ele traz algumas siglas, né? RA, tá? RA, LA, RL, LL, tá? V no centro, certo? E aonde é que eu devo posicionar esses eletrodos? O RA, no padrão americano, que no padrão europeu será a letra R somente, a gente vai posicionar na região hemiclavicular direita, no segundo ou quarto espaço intercostal. Segundo ou quarto espaço intercostal, linha hemiclavicular direita, RA. O R, a mesma coisa, quando for o padrão europeu. LA. O LA a gente vai posicionar na região hemiclavicular esquerda, segundo até o quarto espaço intercostal esquerdo, tá? Nesse posicionamento aqui no padrão americano e neste posicionamento no padrão europeu. RL ou N, em se tratando do padrão europeu, RL ou N, o RL a gente vai posicionar região também hemiclavicular, direita, RL, direita, quinto a oitavo espaço intercostal. Você vai contar as costelas, né, os espaços intercostais, vai colocar ou no quinto, entre o quinto ao oitavo espaço intercostal da região direita. Já o LL representa o lado esquerdo, consequentemente, região hemiclavicular no quinto ao oitavo espaço intercostal esquerdo. L, europeu, LL, se for europeu, LL, se for padrão americano. Qual é o mais comum de ser utilizado? Os dois. Qual eu devo saber? Os dois. Ponto, tá? Aira, mas minha unidade só tem um padrão europeu. Ótimo, agora você já sabe monitorizar o paciente corretamente. O C ou V, né? C ou V, é na região do centro, tá? Ele todo vai ser colocado na borda external à direita, tá? À direita do seu paciente. Aí em torno do quarto espaço intercostal. Quarto espaço intercostal, tá? Olha onde está o externo, região external, olha onde está o nosso eletrodo, tá? Consequentemente, quando eu monitorizo esse paciente dessa forma, eu consigo ter uma visão ampla do coração, uma visão completa do meu coração. Eu consigo mudar as derivações desse traçado eletrocardiográfico para ter outras visualizações, né, de outros posicionamentos deste coração, através da mudança das derivações, tá? E a partir disso, no posicionamento dos eletrodos de 3 vias, a gente só muda uma coisa. Ao invés de ser 5 pontos, eu vou trabalhar com 3 pontos. RA, LA, LL no padrão americano. R, L, F no padrão europeu. Posicionamento segue o mesmo, não muda nada. A única coisa que muda é que aqui eu trabalho com 3 vias, eu vejo menos derivações nesse paciente, eu tenho uma menor amplitude de visualização do coração do paciente, né? E aqui eu tenho 5 derivações. Eu consigo visualizar melhor o coração desse paciente, tá bom? Seguindo, eu trago aqui a distribuição do posicionamento dos eletrodos, tá? Com as cores, porque normalmente a gente segue muito, né? A gente segue muito a questão das cores para monitorizar o paciente. É o adequado seguir o posicionamento através das cores? Não é. É melhor você saber as letras, tá? Porque essa questão de cor é muito relativa, é muito volátil. Existem empresas que trabalham com o padrão corretamente. Já há outras empresas que mudam. Às vezes, ao invés de branco,
é azul, ao invés de preto, é verde, é marrom. E aí você vai se confundir se você seguir o padrão de cores. Isso aqui é o que é recomendado, mas não necessariamente vai ser produzido nessas cores, tá? Por isso que aquele padrão Brasil à direita, Flamengo à esquerda, né, que é muito comum, ele não deve ser 100% seguido, porque você pode estar monitorizando incorretamente o seu paciente, achando que a posição está adequada, né? Justamente por isso que o que é recomendado, olhe as letras, padrão americano, padrão europeu, olhe as siglas, tá? E a partir daí você vai monitorizar corretamente esse paciente. Oi, Irã, mas lá você me disse as posições dos eletrodos. Aqui você traz braço, braço, perna, perna. Sim, é só a tradução literal de onde deve estar posicionado. Lado direito, né? Lado esquerdo, lado inferior direito, lado inferior esquerdo, região precordial. Como também, quando a gente traz braço, perna, a gente usa muito isso aqui quando a gente vai fazer a monitorização do ECG de 12 derivações. Tá? No ECG de 12 derivações, a gente coloca assim, o R, né, no braço direito, o L no braço esquerdo, o N na perna direita e o F na perna esquerda, tá? N de neutro, e o F de foot, de pé ou perna, na tradução mais literal da nomenclatura, certo? E a partir disso, a gente consegue ter uma visualização do coração do paciente, o seu funcionamento eletrocardiográfico, né, o seu disparo elétrico e, consequentemente, entender como é que está esse coração desse paciente. Se ele tem uma arritmia, se ele tem uma insuficiência cardíaca, se ele tem uma alteração na sua estrutura, na sua condução elétrica, tá? Seguindo, o que é que essa monitorização cardíaca vai me trazer? Ela me trará arritmias cardíacas. Olha, que a gente trouxe anteriormente, um batimento totalmente alterado. Você vê onda P, QRS, onda T no primeiro ciclo, no segundo só vê um QRS, no terceiro só aparece a onda P, totalmente arrítmico o coração daquele paciente, tá? A gente pode ver sinais de isquemia cardíaca, né? Uma ausência do funcionamento cardíaco. Por que a isquemia cardíaca? Bom, paciente com isquemia, ele pode estar tendo ou teve um infarto daquela área, isquemia, né? Infarto daquela área, aquela área está morta. Morta porque talvez formou-se algum coágulo, algum trombo se deslocou para aquela região cardíaca e a partir daí ocluiu a circulação daquela região e fez com que esse paciente tivesse uma região isquemiada, uma região isquêmica, morta, tá? Sem funcionamento adequado, tá? Anomalias do ritmo cardíaco e da frequência cardíaca, estados compensatórios, né? Um paciente que tem um coração que busca compensar uma alteração hemodinâmica. Então, a monitorização vai me trazer muito isso, uma sobrecarga cardíaca, né, em um dos ventrículos, em um dos átrios, e uma disfunção da condução elétrica. Então, a monitorização ela me traz uma disfunção da condução elétrica, tá? A gente viu lá atrás, né, que o paciente ele pode, né, ter o disparo atrial e esse disparo está sendo mal conduzido, mal transmitido. E a monitorização contínua, o ECG de 12 derivações, irá nos mostrar que está havendo esse erro, está havendo essa falha, e a gente poderá conduzir com medidas para corrigir esse problema, tá bom? Seguindo, se tiver muito rápida a minha fala, às vezes eu sou meio acelerado, vocês falam no chat, falam aqui no YouTube, tá? Para a gente poder reduzir o ritmo daqui, tá certo? Bom, vamos entrar agora nos tipos de respiração, tá? Tipos de respiração. O padrão no adulto, aqui eu estou trazendo do adulto, na criança difere drasticamente, tá? No adulto, o padrão é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, 12 a 20. Na criança, se for um recém-nascido, por exemplo, ele pode chegar até 60 incursões respiratórias por minuto.
Criança de 1 ano e meio, 30, 40, 50 incursões respiratórias por minuto. É o padrão desses pacientes, tá? Desses lactentes, desses pré-escolares. Contrapartida disso, o paciente adolescente, adulto, idoso, vai ter uma variação aí de 12 a 20 incursões por minuto. Se mais que isso, eu tenho um paciente taquipneico, a respiração mais rápida, mais superficial, né? E se eu tenho menos que isso, eu tenho um paciente bradipneico, ou seja, ele está respirando mais devagar. Irã, é uma alteração patológica esse paciente respirar mais devagar? Não necessariamente. Ele está com a respiração mais devagar, só que se não tem nenhuma alteração hemodinâmica, nenhuma alteração cardiovascular, não tem porquê naquele momento você se preocupar, tá? É uma respiração normal, só que está mais lenta, mais devagar, certo? Profundidade vai estar normal, ritmo regular, tá ok, tá ótimo. O que é que me gera preocupação? Tá? Na taquipneia, né, na respiração mais rápida, vai estar superficial, entretanto, já tem uma alteração, porque eu posso estar associando isso a uma pneumonia, a um edema pulmonar, né? O pulmão, ele tem uma alteração importante, tem uma maior circulação de líquidos livres ali naquela região pulmonar e, consequentemente, o paciente busca respirar mais rápido para compensar o seu estado, para fazer uma maior troca e, a partir daí, melhorar a sua hemodinâmica, mas não consegue. Né? Eu tenho uma acidose metabólica nesse paciente que pode estar levando ele a esse quadro. Eu tenho um estado de sepse que pode fazer com que esse paciente tenha essa dispneia. E eu tenho uma dor intensa, uma fratura de costela. Lembrando, dor é linear para a alteração da frequência cardíaca e frequência respiratória, tá? O paciente ele pode fazer taquicardia, ele pode fazer taquipneia por conta de dor, certo? Por isso que o controle da dor no paciente crítico é fundamental, tá? A partir disso, eu tenho uma hipoventilação. É uma respiração superficial e irregular, tá? Irregular. Aqui já me gera preocupação. Com a taquipneia, a hipoventilação, a hiperpneia, o paciente, ele aumenta a profundidade da respiração, ele faz um esforço maior para respirar. Se ele se esforça mais para respirar, ele gasta mais energia. Se ele gasta mais energia, consequentemente, haverá uma resposta hemodinâmica que possivelmente será negativa e a gente precisará compensar esse estado do paciente. A hiperventilação, o paciente vai fazer uma frequência e profundidade aumentada nas respirações, certo? E, consequentemente, vai diminuir a pressão de gás carbônico, a PaCO2, tá? PaCO2 vai estar sendo diminuída por conta dessa hiperventilação, tá bom? Consequentemente, a gente tem também a apneia. Existem pessoas que durante o sono faz a apneia do sono e, em alguns casos, consegue se manter um estado de vida normal sem significativas mudanças. Em outros casos, necessita de acompanhamento e tratamento. Essa apneia é a cessação da respiração e ela pode variar na sua duração, sendo que em alguns casos ocorre brevemente, né, por um espaço de tempo muito curto, em outros casos aumenta o seu tempo de cessação da respiração e pode levar até, em um estado mais extremo, a uma morte súbita, tá? Por parada respiratória. Lembra-se, se o paciente não respira, não tem troca gasosa. Se não tem troca, a circulação fica comprometida, né? Existe uma alteração hemodinâmica, uma alteração metabólica e, consequentemente, esse paciente pode estar entrando num estado mais grave e evoluir até para uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. Cheyne-Stokes. Um estado de respiração muito comum, irregular, é o ritmo de Cheyne-Stokes. É um ritmo que traz regularidade, né? A frequência e a profundidade da respiração aumentam, a seguir diminuem até ocorrer uma apneia. Deixa eu trazer aqui a imagem para ficar melhor a visualização por vocês. Irregular, Cheyne-Stokes. O paciente vem, né, com um traçado, vem com a respiração mantendo uma regularidade, de repente, para de respirar, faz um período ali de apneia, normalmente até 20 segundos, né? E volta a respirar novamente. Esse paciente tem um quadro de alteração respiratória indicativo de complicações.
E nessas situações é interessante a gente ter uma monitorização mais fidedigna, mais crucial do estado desse paciente, tá? Ritmo de Biot, né? Ritmo de Biot, o paciente também ele vai apresentar uma respiração normal, em torno de uns 3, 4 ciclos, só que seguido disso ele tem uma variabilidade, tá? Variabilidade da sua respiração, tá? É conhecida como uma respiração atáxica, onde ocorrem alterações nesse paciente, ocorrem alterações hemodinâmicas e, em alguns casos, vai estar associado a distúrbios do sistema nervoso desse paciente, tá? Chemistocks é uma alteração que leva também à apneia, né? Como também no ritmo de Biot. O paciente, em algum momento, vai fazer um quadro de apneia, tá? Um quadro de alteração mais grave da sua respiração. Seguindo, a gente traz aqui a frequência respiratória para entender o que é que aborda a frequência respiratória. Eu trago 3 pilares: a saturação de oxigênio, o enchimento capilar e a expansibilidade pulmonar. A frequência respiratória vai me trazer muito isso, vai me dizer muito como é que está a saturação de oxigênio. Limiar de saturação de oxigênio 95 a 100, esse é o normal, o basal. Menos que 95, ou melhor, menos que 90, né? A gente já pensa em alterações que esse paciente possa ter, cardiorrespiratória, né? Que possa estar levando a esse quadro. O enchimento capilar vai estar comprometido se o paciente não tem uma respiração adequada, porque por conta da falha nas trocas gasosas desse paciente. Lembrando, o paciente está mais ofegante, né? Está se expondo mais a uma respiração com alta profundidade, né? Mais rápida, consequentemente, não está entrando ar adequadamente. Ele não está expelindo dióxido de carbono adequadamente também. Não está. Ele não está fazendo as trocas. Consequentemente, haverá uma retenção, uma perda maior de CO2 e, a partir daí, esse paciente vai ter alterações no seu enchimento capilar, tá? Acidose metabólica, respiratória, perdão, metabólica. Metabólica é quando envolve a parte renal, a parte hepática, fígado do paciente não está funcionando direitinho, então eu vou pensar em alteração metabólica. Respiratória, trocas gasosas não estão ocorrendo adequadamente, a partir daí, esse paciente pode entrar num quadro também de acidose respiratória, tá? Enchimento capilar comprometido, lembrando que o enchimento capilar, né, a perfusão das extremidades, ela é inferior ali a 2 segundos, né? Até 3 segundos é até tolerável. Mais que isso, se o retorno sanguíneo, se você faz uma pressão no seu capilar, na sua extremidade, né, por até 10 segundos, e o seu retorno sanguíneo ficar vermelhinho na ponta do dedo, só trazendo assim de forma mais grosseira, está maior que 2, 3 segundos, já há um sinal aí de alteração do enchimento da perfusão capilar desse paciente. E aí a gente vai pensar em alterações respiratórias ou circulatórias que possam estar levando a esse quadro. A expansibilidade pulmonar também vai estar alterada. Mas por que vai estar alterada? Bom, o paciente está no ritmo de Cheyne-Stokes. Respira, para por 20 segundos, faz uma apneia, né? O tórax trava, ele não expande. Então, consequentemente, a expansibilidade pulmonar vai estar comprometida porque não está entrando o ar corretamente, não está saindo o ar corretamente, tá bom? E aí a gente segue, né? Aqui a gente já passou os ritmos irregulares. E aí a gente segue para a oximetria de pulso. O que é a oximetria de pulso? O oxímetro portátil, que a gente viu muito falar durante esse período de pandemia, né? Que as pessoas começaram a comprar bastante para deixar em casa para ver a saturação de oxigênio. O que é que essa oximetria de pulso vai refletir? Tá? Hipóxia, né? A hipoxemia, ou seja, a falha na entrada de oxigênio, na chegada de oxigênio, né? De sangue após a troca gasosa nos seus devidos órgãos, né? E isso vai levar a um estado de hipoxemia, tá? Uma falha nessas trocas. Uma deficiência das trocas gasosas, né? Lembrando que há essa troca entre os capilares e o oxigênio, perdão, né? Essa troca de hemoglobina ligada ao oxigênio. A gente lembra que o ar entra pelas nossas narinas, pelas vias aéreas,
vai até o pulmão. No pulmão, ele vai fazer essas trocas gasosas junto com a circulação sanguínea, justamente para mandar sangue arterial, sangue rico em oxigênio para o corpo e, a partir daí, retirar o sangue rico em dióxido de carbono, retirar o dióxido de carbono do sangue e poder expelir através da expiração, certo? Se eu tenho uma falha nesse processo, se eu tenho uma má troca gasosa, eu levo a um quadro de hipoxemia, né? Não tenho sangue rico em oxigênio circulando, eu tenho um sangue rico em dióxido de carbono, um sangue mais ácido circulando. E a partir daí você vai ver que as extremidades do paciente vai se comprometer, vai começar a apresentar uma cianose, vai haver uma maior contratilidade dos vasos, dos capilares sanguíneos, e nesse estado o paciente vai entrar em uma insuficiência respiratória, tá? O débito cardíaco, consequentemente, vai estar comprometido. Mas por que vai estar comprometido? Porque todo o funcionamento do coração, ele vai depender... Eu acho que eu tenho uma imagem mais à frente. Deixa eu passar aqui, que aí eu mostro para vocês aqui. Todo o organismo da gente, ele depende dessas trocas gasosas, né? O coração, ele bombeia sangue para o corpo, né? Esse sangue, ele passa pela região pulmonar, pelos capilares do pulmão, onde faz essa troca gasosa, esse sangue retorna para o coração e é bombeado para o restante do corpo, justamente para manter o corpo nutrido, né? Manter o corpo com bom funcionamento, a parte circulatória com bom funcionamento. Se o meu organismo ele tem uma falha nessa troca gasosa que acontece na região pulmonar, né? Se há uma falha nessa troca, consequentemente, vai haver uma falha também na hemodinâmica do paciente, tá? E é por conta disso que a gente precisa estar atento ao estado do nosso paciente. Se esse paciente não troca corretamente, vai haver um débito cardíaco comprometido, ou melhor, o débito cardíaco comprometido, ele vai levar também a uma falha nessa troca gasosa. Um exemplo disso, a insuficiência cardíaca. Na insuficiência, o coração ele se distende bastante, recebe muito sangue, mas ele não tem força para bombear esse sangue para o restante do corpo. Consequentemente, o débito cardíaco desse paciente vai estar comprometido. Vai refletir também uma menor ligação entre hemoglobina ao oxigênio, tá? Por conta dessa falha nas trocas gasosas, dessa falha na entrada e saída de oxigênio, gás carbônico, tá? Pode estar alterado também por edema, o paciente que está bem edemaciado, que tem muito líquido intersticial circulante no seu organismo, consequentemente, vai estar alterando a oximetria de pulso desse paciente. Outra, drogas, principalmente as vasoconstrictoras, um exemplo de droga vasoconstrictora é a noradrenalina, ele faz com que as extremidades estejam vasoconstrictas, né? Estejam contraídas. Consequentemente, os capilares vão reduzir, né, o seu lumen, a sua luz de passagem de sangue, e a partir daí vai gerar uma menor chegada na extremidade de sangue oxigenado. Quando chega menos sangue oxigenado nas extremidades, o oxímetro de pulso ele faz uma leitura incorreta, uma leitura superficial, e pode trazer para a gente parâmetros sem tanta fidedignidade, né? Um exemplo disso é o paciente que vai estar usando uma droga vasoconstrictora e no monitor pode estar apresentando uma saturação de oxigênio de 85, 90, né? Justamente por conta dessa alteração em decorrência do uso da medicação, tá bom? Então, se o seu paciente está usando droga vasoconstrictora, está usando, por exemplo, aqui a noradrenalina, você tem que lembrar que isso vai gerar uma alteração na sua oximetria de pulso por conta da vasoconstricção das extremidades. Tá? E por que faz vasoconstricção nas extremidades? Para poder manter um maior aporte de sangue nos órgãos vitais. Tá? Paciente que faz uso de droga é um paciente grave, um paciente crítico. Então, ele precisa manter um maior aporte sanguíneo nos órgãos vitais. E, a partir disso, as extremidades são deixadas para segundo plano, tá bom? Diurese. Por que eu trago a diurese
como um fator importante no parâmetro e tal, né? Porque é que os autores trazem isso, não sou eu, são os autores que dizem. Justamente porque na diurese a gente consegue avaliar o parâmetro da função renal. O que quer dizer isso? Se esse paciente ele está com um bom débito urinário, ele está fazendo o xixi corretamente, ele vai ter uma velocidade de fluxo urinário adequada, ele vai estar bem hidratado e ele não vai estar com hipoperfusão, tá bom? Ele vai estar com uma circulação adequada. A diurese, ela reflete adequadamente o nível circulatório do meu paciente, tá certo? Porque todas as trocas que ocorrem na função renal, ela perpassa também pelo sistema circulatório, né? E a partir daí, o que é excretado na urina é todos aqueles produtos que não foram aproveitados pelo organismo. Então, se o meu organismo ele não está fazendo a excreção desses produtos do seu ciclo, né? Se não está fazendo essa excreção, vai ter um menor débito urinário. E aonde é que vai ficar esses produtos? No organismo do paciente. Se esses produtos do processo circulatório do paciente não estão saindo, não estão sendo eliminados e estão sendo mantidos no organismo, isso vai gerar uma alteração metabólica, isso vai gerar uma resposta cardiocirculatória e a partir daí o paciente vai entrar em estado de hipoperfusão, desidratação, falha renal. Tá? Dentro desse contexto, qual o valor de normalidade para o paciente que está na unidade de terapia intensiva pediátrica, que eu já veio na minha cabeça por trabalhar na UTI pediátrica? O que é que vai ser o normal para esse paciente adulto, tá? Paciente adulto. Débito urinário normal de 1 a 2 ml por quilo por hora. Um exemplo disso. Eu, Iranildo, peso 60 quilos. Qual o meu débito urinário adequado por hora? Por hora. Se é 1 ml por quilo por hora, é pelo menos 60 ml por hora que eu devo urinar. Pelo menos 60 ml por hora. Em 24 horas, aí eu vou deixar para vocês fazerem as contas, né? Quantas ml esse paciente vai estar eliminando? Em torno aí de 1.200, acima de 1.200, uns 1.500 ml, mais ou menos. Estou fazendo de cabeça aqui, viu? Então, acima de umas 1.200 ml é que eu, Iranildo, pesando 60 quilos, vou estar eliminando em 24 horas. Se eu não estou eliminando 1.200, 1.500 ml naquele período, existe no meu organismo alguma falha na função renal. E isso, se for menos que 500 ml em 24 horas, ou melhor, que a nova literatura traz, menor que 0,5 ml por quilo por hora, porque se torna mais fidedigno, já que a gente faz uma avaliação de hora em hora do débito urinário do paciente, menor que 0,5 ml por quilo por hora, eu tenho um sinal de oligúria nesse paciente. Na criança, é considerado menor que 1 ml por quilo na criança neonata, tá? Não, no RN, recém-nascido, menor que 1 ml por quilo por hora, tá? Justamente por conta do seu tamanho, do seu peso, consequentemente, existe um aumento na sua eliminação. No adulto, na criança até 1 ano de idade, pelo menos, 1 ano e meio, é menor que 0,5 ml por quilo por hora, eu já vou considerar como oligúria, tá? Uma produção menor de urese. Anúria, aquele paciente que está produzindo ali menos que 0,1 ml por quilo por hora, né? Esse paciente está anúrico, né? Paciente renal crônico dialítico faz muito isso, ele não produz xixi, todas as trocas dele, todas as eliminações dele é feito durante o processo de diálise, tá? E a partir daí, esse paciente é um paciente anúrico. Mas se o seu paciente está na sua unidade, na sua UTI, e ele, de repente, começa a apresentar um quadro de oligúria, um quadro de anúria, liga o alerta. Liga o alerta para avaliar essa função renal, aumentar a rigorosidade da avaliação da função renal, investigar se esse paciente tem uma lesão renal, uma injúria renal que se formou naquele momento, se esse paciente tem um fluxo urinário comprometido, se ele está bem hidratado, às vezes pode estar no estado de desidratação. Se o paciente está desidratado, ele tem um menor volume de líquidos circulantes.
Se tem um menor volume de líquido circulante, consequentemente, o fluxo urinário vai ser menor. A partir daí, ele vai entrar no estado de oligúria, ele vai entrar no estado de anúria. E, nesses casos, ele também vai gerar uma hipoperfusão, tá? Ele vai gerar uma hipoperfusão, porque não está circulando adequadamente, né, a necessidade que ele tem de líquidos. O que é que a gente faz normalmente nessas situações? Expansão volêmica. Lógico, essa expansão volêmica é uma situação discutida com a equipe médica, decidida em conjunto, dentro das necessidades do paciente. Expansão volêmica, comumente com ou soro fisiológico ou soro ringue lactato, para abarcar a necessidade que esse paciente tem, tá? Faz essa expansão volêmica e observa se esse paciente vai ter débito urinário nas próximas horas, tá bom? Se ele volta ao seu volume normal de produção urinária ou se ele mantém esse estado de oligúria ou anúria. O paciente que está oligúrico ou anúrico, ele tende-se a se apresentar edemaciado. Em último estágio, chega a uma anasarca, o paciente anasarcado, totalmente inchado. Por quê? Ele não está eliminando líquido, tá? E aí é o que é importante. Olhe a pressão do paciente, verifique se está sendo ofertado muito volume a este paciente e se ele está eliminando adequadamente. Se existe uma variação, não, mas se existe uma alteração entre volume infundido e volume perdido, opa, está entrando mais volume, está saindo menos, algo de errado está acontecendo, tá? E quem vai dar o sinal de alerta é a função renal. A função renal fica comprometida, consequentemente, função cardíaca vai se comprometer, porque tem muito volume, função pulmonar vai comprometer pelo seguinte motivo. Esse volume circulante tem que ir para algum lugar, e vai descompensar a parte cardíaca, vai descompensar a parte pulmonar, respiratória, e esse paciente vai apresentar inúmeras complicações. Seguindo, tá? A capnografia. Capnografia, né, é o estado onde a gente observa, né, o gás carbônico, CO2, tá? O gás carbônico desse paciente. Durante o metabolismo celular, ele vai ser transportado pelo sistema venoso ao átrio direito e aos ventrículos, tá? Ao átrio e ventrículo direito, tá? Chegando aos pulmões, ele vai se difundir através dos capilares alveolares, que a gente trouxe anteriormente, explicando o passo a passo do que acontece. Desses alvéolos, esse gás ele vai ser eliminado com a mistura que é exalada na expiração, tá? E a partir disso aí, a partir desse processo, a quantidade de CO2 e de gás carbônico que alcança os espaços alveolares será proporcional ao débito cardíaco e ao fluxo sanguíneo pulmonar, tá? As trocas que acontecem sendo adequadamente, consequentemente, a gente vai ter um residual, um restinho de CO2 circulante, mas não um CO2 que vai gerar uma complicação nesse paciente, tá? E a eliminação deste gás para o paciente depende da eficácia da ventilação. Se o paciente está no estado de Cheyne-Stokes, de Biot, será que ele vai ter essa troca adequada? Ele faz uma apneia de 20 segundos. Em 20 segundos ele não troca, não faz troca gasosa, não entra, não sai oxigênio, né? Não entra oxigênio, não sai gás carbônico, melhor dizendo. Então, a partir daí, vai ter alteração nessa difusão de gases e, consequentemente, vai gerar uma resposta, uma alteração hemodinâmica no meu paciente. Assim, por conta disso, essa medida do CO2 ela é feita ao final da expiração, que vocês vão ver no monitor lá escrito ETCO2, permitindo uma monitorização hemodinâmica contínua e não invasiva do estado do paciente, do gás alveolar, e vai refletir o seu nível circulante. Qual o valor de normalidade desse gás carbônico, né, que a gente observa na capnografia? 35 a 45, tá? 35 a 45. Se os valores apresentados no seu monitor estiverem menor que 35, esse paciente pode estar tendo uma hipotermia, um choque hipovolêmico, uma diminuição da atividade muscular, um estado de hipotireoidismo, ele tem a doença de hipotireoidismo,
ou esse paciente passou por um estado de anestesia, ou esse paciente está fazendo uma hiperventilação, né? Respirando mais rápido, consequentemente não está tendo trocas corretas, ou está fazendo a troca muito rápida, consequentemente vai eliminar mais CO2 e vai diminuir esses valores, esses níveis de CO2 no organismo, tá? Já o aumento do CO2 no organismo vai ser representado por uma hipertermia, o paciente que está com febre, ou um estado de sepse, ele vai ter um aumento desse CO2 circulante, né? Aumento dessa atividade muscular e uma hipoventilação. O paciente faz menos trocas, retém CO2 no organismo, consequentemente, a respiração estará comprometida, tá? Pode ocorrer diminuição da frequência respiratória ou uma elevação, o corpo eleva a frequência respiratória para tentar compensar esse estado, mas não consegue, porque a troca gasosa é ineficaz. Mesmo respirando mais rapidamente, entra o oxigênio, mas o dióxido de carbono não está saindo corretamente, tá? E a partir daí, esse paciente vai apresentar um quadro de elevação do gás carbono, tá? Eu acredito que vocês conseguem ver daí, essa imagem aqui reflete muito a curva de normalidade, né? A curva de normalidade do gás carbônico, né? Do CO2, da capnografia, melhor dizendo, na monitorização do paciente. Uma curva mais achatada, né? Mais quadrada, é uma curva mais normal desse paciente. Se esse paciente for entubado também, ele vai apresentar essa curva, obviamente ele vai estar entubado na maioria dos casos, tá? A gente consegue monitorizar essa capnografia no paciente entubado, tá? O sensor é acoplado entre o tubo do paciente e o ventilador, o circuito do ventilador, e vai gerar essa resposta para o monitor e aonde a gente vai observar essa curva. Uma intubação esofágica vai trazer esse traçado, porque não lê CO2 na região esofágica, não tem, né, CO2 circulante nessa região. Uma extubação vai gerar uma curva nesse sentido. Uma obstrução do tubo endotraqueal traz uma curva normal, mais curvas alteradas, menores ou até serrilhadas, porque tem secreção, não está tendo troca correta e o nosso monitor vai acusar. Uma hiperventilação vai trazer uma curva de menor amplitude e mais rápida do que o padrão normal, tá? Mais rápida do que o padrão normal. Uma hipoventilação, você percebe que há um aumento dessa curva, um ganho com o passar das ventilações, né? E, consequentemente, uma amplitude maior, tá? Uma reinalação e no broncoespasmo você vê que há uma agudização da curva desse paciente, justamente porque no broncoespasmo acontece dos capilares alveolares estarem ou edemaciados ou com um processo infeccioso e estarem mais contraídos, diminuindo a luz do capilar alveolar, dos brônquios, dos bronquíolos, consequentemente reduzindo a passagem de oxigênio e as trocas gasosas. Se acontece isso, pode apresentar uma curva mais inclinada, né? E, consequentemente, vai refletir o estado do paciente. Tudo isso no paciente grave, tá? Tudo isso naquele paciente que está com uma descompensação hemodinâmica, tá bom? Vamos entrar em monitorização invasiva agora. Vou beber o meu cafezinho, vocês bebem uma água aí, tá? Para a gente poder dar sequência ao bloco 2 dessa aula. Bom, seguindo, né? Seguindo, a gente entra agora em monitorização invasiva. Trouxemos todas as partes de monitorização não invasiva e agora a gente vai entrar no processo de monitorização invasiva, tá? Na monitorização invasiva, o que é que vai estar acontecendo na monitorização invasiva, certo? O que é que vai estar acontecendo? Nessa monitorização, o paciente pode estar apresentando algumas alterações mais graves, tá? Algum sinal de gravidade. E aí, por conta disso, todo mundo já bebeu água? Né? Todo mundo já bebeu água aí, já? Bom, a gente vai entrar agora num espectro mais
tênue da monitorização. E é importante que todo mundo capte bem a mensagem dessa parte da monitorização invasiva. Tá, quando o paciente entra agora com força total, quando o paciente ele está com uma estabilidade hemodinâmica totalmente comprometida, tá? A gente vai pensar em monitorização invasiva. E essa monitorização invasiva, né? A gente observará, eu vou trazer só 3 aqui. A gente pode usar outros, não tem problema, tá bom? A gente pode usar outras formas de monitorização invasiva. Estou trazendo a pressão arterial invasiva, que é a mais comum, que a grande maioria das unidades terá, a pressão venosa central e o catéter de Swan-Ganz. Oi, Irã, existe outras monitorizações que a gente pode estar utilizando? Existe sim, tá bom? Existem inúmeras outras monitorizações que a gente pode estar utilizando, tá? Entretanto, a gente vai utilizar essas 3. Por que a gente vai utilizar essas 3? Porque é aquelas que a gente consegue ter na grande maioria das unidades. Eu poderia trazer novas tecnologias para vocês? Poderia trazer novas tecnologias para vocês. Mas assim, eu traria. Entretanto, quando você chegasse na sua unidade, talvez não tenha disponível. E eu preciso do seguinte, que você saiba o básico. Se você sabe o básico, o mínimo a ser utilizado, que tem ali à disposição, perfeito. Quando o avançado tiver à disposição na sua unidade, você vai ser treinado, capacitado e conseguirá manejar a nova tecnologia. Então, o básico é, na monitorização invasiva, pressão arterial invasiva, pressão venosa central e catéter de Swan-Ganz. Tá, seguindo. Estou trazendo aqui monitorização invasiva. O que é que Brunner traz de aspectos gerais em monitorização invasiva? A monitorização hemodinâmica para pressão venosa central, pressão arterial média e catéter de Swan-Ganz ou catéter pulmonar é que o sistema ele deve estar pressurizado para que se mantenha pérvio, né? Deve estar pressurizado em 300 milímetros de mercúrio. Eu vou trazer aqui para vocês, né, a imagem do sistema, porque eu acho que vai facilitar melhor, certo? A avaliação, a identificação desse sistema. Aqui é um sistema de transdução da pressão arterial, tá? Aqui eu trago da pressão arterial média. Mas o que é que o Brunner traz em 2011? Que essa bolsa pressurizadora aqui, essa bolsa aqui que vocês estão vendo, tá? Essa bolsa pressurizadora, ela deve estar pressurizada a 300 milímetros de mercúrio. Você está vendo aqui? Aqui no cantinho aqui, vocês veem um manômetro, tá? E ele deve estar pressurizado a 300 milímetros de mercúrio. Quando eu pressurizo ele a 300 milímetros de mercúrio, eu garanto um fluxo de 3 a 5 ml hora. E a partir daí, aquele sistema hemodinâmico invasivo, ele não vai obstruir, ele não vai ficar ocluído, a gente não vai perder aquele sistema. Deve estar também zerado no eixo flebostático, tá? Aqui é uma imagem do eixo flebostático. Vocês estão vendo aí na tela a régua mostrando o ponto X, né, na linha axilar média, o eixo flebostático. E aí, voltando para o que traz o Brunner em 2011, a gente traz o seguinte, o sistema deve estar pressurizado a 300 milímetros de mercúrio, posicionar o zero ao nível da linha axilar média, eixo flebostático, com o paciente em decúbito dorsal horizontal ou num ângulo máximo de 60 graus. O que quer dizer isso? Toda vez que você estiver com o seu paciente e você fizer a mudança de cabeceira, você vai pegar a reguinha e vai medir o estado do nível, né, dessa monitorização invasiva. Você vai medir essa monitorização invasiva do paciente, tá? Você vai precisar zerar o nível da linha axilar média. Por quê? Se você não faz isso, vai dar uma leitura errada da sua monitorização. A curva que vai aparecer no monitor vai estar incorreta, tá? Às vezes você vai achar até que está perdida aquela monitorização. Entretanto, foi somente um erro na zeragem ao nível da linha axilar média.
O eixo e o nível flebostático é medido a partir do encontro das duas linhas no quarto espaço intercostal e linha axilar média, que foi a imagem que a gente mostrou anteriormente, tá bom? Seguindo, pressão arterial média. Tá? A pressão arterial média é um dos parâmetros mais essenciais, mais comuns, mais utilizados nas unidades de urgência, emergência, terapia intensiva. Por quê? É de fácil condução, de fácil manejo e, consequentemente, ela vai permitir que a gente mensure não só a pressão arterial sistólica, mas também a pressão arterial média, a pressão arterial diastólica, vai garantir uma coleta de sangue arterial mais rápida, sem gerar desconforto para o nosso paciente, vai permitir a remoção rápida de volume sanguíneo, um paciente que tem uma sobrecarga volêmica, né, e necessita fazer essa retirada, essa remoção de volume sanguíneo, faz-se através da pressão arterial, não da pressão arterial média, mas do uso do catéter arteriofix ou do gel, vai depender da sua unidade, na artéria do paciente, onde a gente vai poder remover de forma rápida o volume sanguíneo que estiver em excesso, tá bom? Lembrando que isso aqui também é uma discussão com a equipe médica para ser decidido e ser realizado, tá? Esse procedimento de pressão arterial média vai estar sempre indicado em pacientes com níveis pressóricos instáveis, pacientes que necessitam de monitorização contínua, aqueles que estão usando drogas vasoativas, né? Adrenalina, noradrenalina, dobutamina. Esses pacientes que estão com suporte ventilatório por via invasiva também é recomendado. Paciente que fez uma grande cirurgia em pós-operatório, grandes queimados, né? Todos esses pacientes necessitam estar utilizando uma pressão arterial média invasiva, tá? Justamente para a gente poder controlar com a maior eficácia, com a maior rapidez, o estado desse paciente. Se ele apresentar qualquer tipo de descompensação, a gente consegue observar e responder rapidamente. Paciente que está em estado de choque, né, que está usando essas drogas, que faz uma vasoconstricção importante, e isso vai dificultar a avaliação da pressão arterial não invasiva, a gente precisa manter esse paciente utilizando a pressão arterial não invasiva, a pressão arterial invasiva, tá bom? Seguindo, a gente traz aqui o seguinte. Essa pressão arterial a gente vai obter inicialmente a gente deve se realizar o teste de Allen. Aqui a gente está mostrando o teste de Allen, tá bom? Aqui a gente está mostrando o teste de Allen. E o que é que vai representar essa pressão arterial média? Ela representa a força de contração dos ventrículos, do ventrículo esquerdo, tá? E a força com que o sangue passa pelas artérias. Lembra que eu falei da resistência vascular? Consequentemente, a partir do momento que o sangue passa pelas artérias, ela gera uma resposta, gera-se uma pressão, que vai se entender na pressão arterial média, tá? Qual artéria que normalmente a gente escolhe para fazer a punção desse paciente, tá? Normalmente, a gente escolhe a artéria radial. Enfermeiro, sim, ele deve realizar, né, a punção da artéria do paciente para garantir a monitorização contínua, né, desse paciente, tá? Por que a gente escolhe a radial? Porque é de fácil manuseio, de fácil acesso, tá? E também a gente tem outras artérias que podemos utilizar. Pode-se utilizar a femoral, pode-se utilizar a braquial, que é próximo da região cubital, próximo, vamos trazer aqui, próximo do cotovelo do paciente. A pediosa, principalmente em pediatria, a gente usa muito a artéria pediosa para garantir um acesso arterial para a mensuração da pressão arterial média, tá? A gente usa muito. No paciente adulto é muito comum utilizar a radial. Tá vendo aqui? Rádio, né? Artéria radial, artéria radial. E aí, para a gente fazer esse procedimento, é fundamental que a gente realize o teste de Allen. O que é o teste de... O que é? Até embolou as palavras aqui, eu gosto de beber café. O que é esse teste de Allen? O teste de Allen nada mais é que a oclusão da artéria radial, seguido da oclusão da artéria ulnar e, consequentemente,
Após este período, a gente observa o retorno sanguíneo, tá? O retorno sanguíneo. Ocluiu por um determinado tempo, observou o retorno sanguíneo, se estiver, né, entre 5 a 7 segundos, é o que traz Canobel, consequentemente, a gente tem um retorno adequado. Isso que Canobel traz. Dópico traz que de 10 a 15 segundos. E Brunner traz de até 6 segundos. O retorno, o enchimento da mão, o pré-enchimento da mão, após a oclusão que a gente faz para testar se está garantido um bom retorno nessa região. Se eu faço o teste e a minha referência diz que é de 5 a 7 segundos, e eu passo 20 segundos e não tenho um retorno adequado, possivelmente aquela artéria não está adequada para a gente poder fazer uma punção, porque não tem um retorno eficaz naquela região, tá? O retorno naquela região está comprometido. E aí eu vou ver o que é que está levando a esse comprometimento desse retorno, como também eu vou pensar nas outras artérias disponíveis para poder fazer a punção deste paciente e garantir uma monitorização contínua, tá? Essa pressão arterial média, ela tem valores de normalidade. Um valor de até 105, tá? 105, variando aí de 70 a 105 milímetros de mercúrio no adulto, é considerado normal, tá bom? No adulto é considerado normal. Nessa pressão arterial média, a gente pode fazer o cálculo também usando a fórmula. Oxe, como é? Se eu me aferir a pressão arterial do paciente, né, e eu não conseguir identificar, eu quero confirmar que aquela pressão arterial média está correta, é só seguir essa fórmula aqui, ó. Pressão arterial média igual a 2 vezes pressão diastólica mais pressão sistólica dividido por 3, tá? Cálculo simples, fácil, rápido, eu consigo obter o valor da pressão arterial média. Às vezes você está trabalhando no interior, não tem o sistema de monitorização contínua da pressão arterial média invasiva, mas eu tenho lá o meu manguito de pressão e eu quero saber a minha pressão arterial média, porque é com ela que eu vou decidir qual conduta eu vou tomar para o meu paciente. Não tenho medidas invasivas? Vai na não invasiva, faz o cálculo matemático com essa fórmula aqui, encontra o valor médio, está abaixo de 70, tem uma hipotensão associada aí, por que está causando essa hipotensão, qual o quadro desse paciente, né? Então, eu vou conduzir com base nisso. Olha, está acima de 105 a arterial média. Estou iniciando um processo de hipertensão nesse paciente. Consequentemente, vou observar o histórico dele e tentar conduzir este paciente para o seu valor de normalidade, tá bom? Lembrando, o valor da pressão arterial diastólica é de 60 a 90 na avaliação da pressão arterial média, tá? E o valor da pressão arterial sistólica vai ser de 90 a 140 milímetros de mercúrio, tá bom? Bom, seguindo, a gente vai trazer o seguinte, tá? Os cuidados de enfermagem que a gente deve ter com esse paciente que está em uso da pressão arterial média, tá? Os cuidados de enfermagem que a gente deve ter são o seguinte: manter curativos sempre secos, estéreis e compressivos, né, no local, tá? A gente deve mobilizar o punho e observar a perfusão e a saturação periférica naquele membro, certo? A gente deve também manter o membro aquecido e em posição funcional, certo? Computar no balanço hidroeletrolítico o volume de líquido utilizado para a lavagem do sistema, tá? Para a lavagem do sistema a gente deve observar e utilizar técnica asséptica para a manipulação do sistema. Eu vou trazer mais à frente o sistema de monitorização da pressão arterial média, tá? O transdutor, o catéter, tudo para que vocês tenham uma maior visualização e um melhor entendimento. Das complicações que esse paciente pode ter, a gente pode observar trombose, embolia gasosa, hemorragia, né? Principalmente o paciente que tem um estado de alteração circulatória, um paciente que tem história de hemofilia, né, que tem uma coagulação comprometida, tá? Uma equimose,
espasmo arterial e o mais comum, mais recorrente, é a infecção, tá? É o que pode acontecer e nesse caso a gente vai se atentar aos sinais de infecção, sinais de flogose, rubor, dor, calor no local, né, edema. Então, esse moteamento da pele naquela região, moteamento é uma pele mais tendendo ao acinzentado, com placas mais arroxeadas naquela região e, consequentemente, esse paciente pode estar ali tendo uma infecção ou tendo um acesso que esteja perdido e você está utilizando ali ainda. Então, cuidado, tá? Esse aqui é o sistema de transdução. Aqui eu tenho o equipo completo, tá? Como é que eu faço essa conexão? Essa saída aqui é o leitor que vem do transdutor, tá? Esse leitor aqui vai ser acoplado, essa primeira imagem que vocês estão vendo no canto superior direito, vai ser acoplado essa segunda imagem, que é um cabo. Esse cabo que vocês estão vendo aí, é uma das pontas se conecta ao equipo e a outra ponta vai se conectar ao módulo, tá? Vocês estão vendo aí uma imagem retangular com dois orifícios vermelhos. Esse daí é o módulo de conexão do sistema de PAM, tá? É ele que vai gerar a leitura da pressão arterial do paciente e vai emitir isso no nosso monitor. Mais abaixo aí vocês estão vendo o monitor. E essa linha vermelha que vocês estão vendo no monitor é a linha que deve ser utilizada para a gente observar a pressão arterial deste paciente. Lembrando, se vocês analisarem essa PA que está aqui no monitor, 84 por 57, média de 68. Pressão arterial está baixa, né? Pressão arterial média também está baixa. O comum é 70. Se for um paciente adulto, a gente vai tentar entender o que é que está levando esse paciente a esse quadro, tá? Ao lado, na quarta imagem, vocês veem a bolsa de pressurização, que deve estar a 300 milímetros de mercúrio, certo? Consequentemente, vai ganhar aqui um fluxo aí de 3 a 5 ml hora, tá? Mais embaixo eu trago o eixo flebostático, certo? E no canto inferior esquerdo tem duas imagens. A primeira é o transdutor da pressão arterial, tá? E embaixo é onde mostram a mão puxando o flush. Esse flush azulzinho aqui, essa borrachinha aqui, porque é uma borracha mesmo, vocês vão ver quando estiver em contato com esse material, é uma borracha mesmo. Quando você puxa isso aqui, você vai estar lavando o sistema, tá? Vai estar injetando na artéria do paciente solução fisiológica, tá bom? O que é que vai acontecer quando você puxar essa borrachinha aqui, fazer essa lavagem, tá? Fazer o flush nesse paciente. Vai acontecer isso aqui, ó. A curva que estava nesse estado vai entrar nesse estado. Se ela entra nesse estado aqui, tá? Isso aqui que eu estou trazendo, essa imagem agora que eu estou trazendo, a segunda imagem, tá? Vocês estão olhando aí a segunda imagem, que tem ótimo sobreamortecimento e subamortecimento. Aqui é o teste da onda quadrada, tá? Quando eu faço esse teste, eu estou observando se a minha pressão arterial média, se o meu sistema de transdução está funcionando corretamente, tá? Se vocês puxarem aquele flush azulzinho que eu mostrei anteriormente e apresentar uma resposta entre uma a duas oscilações, 1,5 a 2 oscilações, né? Fazer uma curva similar a essa, é sinal que está ótimo funcionamento do meu sistema de transdução, tá? Se eu faço a lavagem do flush e aparece essa segunda curva embaixo, tem um sobreamortecimento. Ou a pressão arterial sistólica está falsamente baixa, ou a pressão arterial diastólica está alta ou normal de forma equivocada. Tá? Se, porventura, aparecer essa terceira curva de subamortecimento, mais que 2 oscilações, tem uma pressão arterial sistólica superestimada, tá? Ou então a pressão arterial diastólica pode estar abaixo ou dentro ali do seu limite de normalidade, tá? Então, se eu tenho um paciente usando a pressão arterial média e meu sistema de transdução apresenta subamortecimento ou sobreamortecimento, atenção,
ou não está funcionando adequadamente, ou esse paciente está apresentando um quadro de pressão arterial diastólica fora dos seus valores de normalidade, tá bom? Retornando à imagem anterior, trago aqui a conexão, tá, do sistema de pressão arterial média. Reparem, o que eu trouxe anteriormente, aqui vai estar o catéter introduzido na linha arterial, né, na artéria do paciente. A solução salina estéril, e aqui você tem que ver o protocolo da sua unidade. Vão ter unidades que vai trazer, que deve ser somente soro fisiológico, vão ter unidades que vai trazer solução salina heparinizada. Nas unidades que eu atuo, usa somente solução fisiológica. Tem que ver estado do paciente, clínica do paciente. É um paciente que pode estar utilizando heparina na solução fisiológica? Sim. Não. Então, tudo isso vai ser observado antes de você estar instalando essa solução fisiológica heparinizada. Comumente, solução fisiológica somente, tá? Solução salina estéril. Aqui você vai ter o transdutor, certo? Que eu mostrei lá na imagem anterior. Mais embaixo dessa linha preta, vocês têm o flush, certo? O flush onde você vai fazer a lavagem e o zeramento da pressão arterial. E mais em cima, a bolsa pressurizadora. Consequentemente, o sistema montado vai gerar no seu monitor uma curva. Essa curva de pressão, ela deve ser dicrótica. O que é uma curva dicrótica? Olha aqui a curva da PAM. Ela reflete adequadamente o eletrocardiograma, tá? Haverá uma subida mais rápida da pressão sistólica, tá? Sístole, vocês lembra? Contração, tá? Do coração, bombeamento de sangue, então é uma curva acentuada. E aí você vai ver uma redução dessa curva, tá? Onde você vai entrar no período ali de diástole, final da diástole, que é onde o coração se relaxa, e finaliza a curva aí no item número 6, tá? É onde esse paciente encerra a curva da pressão arterial. Por que é dicrótica? Porque ponto 4, vocês observam aqui, olha, ponto 4, quando esse paciente apresenta a comissura dicrótica e a partir daí entra na diástole, no fim do relaxamento desse coração para entrar no novo ciclo de bombeamento de sangue, tá bom? Curva dicrótica nesse paciente. E o que é que vai representar essa curva? Né? Ela vai representar a ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para o interior da artéria aorta, tá? Que é a primeira fase da onda, certo? Que é onde é precedida pelo complexo QRS no ECG, quando a gente faz essa comparação entre onda da pressão arterial e ECG. Logo em seguida, a gente vai ver uma pressão intraventricular, que vai estar caindo em relação à pressão aórtica, tá? Que aí vai ser o fechamento da válvula aórtica do coração, tá? E, por fim, no último estágio, vai ser o final da diástole ventricular, que é o relaxamento, e a queda contínua da pressão intra-aórtica, tá? Consequentemente, a gente consegue observar uma curva fidedigna, adequada, com uma boa leitura do estado do paciente, tá? Se houver alterações nessa curva, é porque, opção 1, a PAM não está funcionando corretamente, opção 2, esse paciente tem alguma alteração hemodinâmica, alguma sobrecarga, alguma diminuição no volume circulante que está alterando a pressão arterial. E eu preciso estar atento a isso. Pressão venosa central, tá? Pressão venosa central. O paciente com o uso da pressão venosa central, esse paciente, ele vai estar também sendo aferido a pressão do átrio direito, tá? Porque é instalado um catéter através, normalmente, da subclávia direita, pode ser pela veia jugular, pode ser pela femoral, onde esse catéter vai estar alocado no átrio direito, tá? E a partir daí, eu vou mostrar a imagem mais à frente, e a partir daí a gente consegue avaliar a função ventricular direita, a pressão de retorno do sangue do lado direito do coração. É um método indireto para determinar a pré-carga do ventrículo direito. E quando é que está indicado? A gente trouxe as indicações da pressão arterial média e da pressão venosa central. Todo paciente que tem uma alteração do volume de líquido circulante, hemorragia, pós-operatório, grandes cirurgias,
deficiência cardíaca, né, insuficiência cardíaca, por exemplo, esse paciente precisa de um controle maior da pressão venosa central, tá? E esse catéter vai estar alocado na veia cava, na altura do átrio direito, aonde a gente vai perceber essa variabilidade da pressão e o retorno do sangue ao coração, tá? Uma outra coisa importante. No momento da sístole atrial, com a válvula tricúspide aberta, o catéter da pressão, ele consegue observar também a pressão diastólica final do ventrículo direito. Então, se você tem uma unidade onde tem catéter venoso central, tem transdutor de pressão, tem módulo de pressão arterial e você de pressão venosa central, olha o que você consegue captar. Você consegue ver todo o coração do paciente, volume circulante, pressão arterial daquele coração, retorno do sangue ao coração, somente com uma monitorização. E a partir daí, eu consigo entender que se a minha pressão venosa está diminuída, então o volume sanguíneo circulante está diminuído também, por conta de uma hipovolemia em algumas situações, mas pode ter alguns outros estágios que pode levar a uma queda do volume sanguíneo. A gente pensa logo em volume diminuído, tá? Hipovolemia. E se a pressão venosa aumenta, consequentemente eu tenho uma sobrecarga volêmica, eu estou lançando, introduzindo nesse paciente muito volume. E se eu estou colocando muito volume no meu paciente, ele vai gerar uma resposta hemodinâmica, tá? Ou ele vai ficar nasarcado, ou ele vai fazer uma alteração no seu ritmo cardíaco, ele pode alterar a paralidade cardíaca, ele pode alterar a taquicardia, numa tentativa de compensar e distribuir esse volume cardíaco. Ele pode alterar a resposta pulmonar, encharcar o pulmão desse paciente, fazer um edema pulmonar nesse paciente, tá? Então, dentro disso, pode ocorrer pressões elevadas em insuficiência ventricular, em hipervolemias, pericardites, estenoses ventriculares, ou seja, todos esses quadros podem ser decorrentes, né, de uma alteração no volume circulante naquele paciente, tá? E como é que vai ser funcionado? Normalmente a equipe médica faz a função da veia jugular, da veia subclávia, da veia antecubital, da veia femoral. E o posicionamento, como é que eu vou confirmar esse posicionamento? Radiografia. No raio-x, vocês vão ver adequadamente o posicionamento, a passagem do nosso catéter até a região do átrio direito. Olha, aqui eu trago um catéter venoso, onde ele está posicionado através da veia jugular direita, introduzido pela aorta e alocando-se no átrio direito, onde a gente vai observar todos os valores de pressão desse paciente, tá? Os valores de pressão que esse paciente pode ter. Eu trouxe aqui de 4 atores, de 3 autores, 4 atores, ó, pensando atores, autores, dos quais 2 são de Brunner. Brunner de 2011, Brunner, 11ª edição, Brunner, 12ª edição, Sinta, Dóptico e Morton. Brunner, que é o mais comum, que Nobel é o mais comum, utiliza que o valor da pressão deve estar de 0 a 8 milímetros de mercúrio, tá? E isso na tradução eletrônica, naquela no monitor. Se for na monitorização com a régua d'água, é de 3 a 8 centímetros de água, tá? Já Brunner, na 12ª edição, né, que já é a mais atualizada, traz de 2 a 6 milímetros de mercúrio. Sinta de 2 a 8, Dóptico de 3 a 6. E o que eu quero dizer com isso? Se você está na sua unidade, você tem que ver qual a referência que está sendo utilizada. Estou utilizando Brunner, se eu estou utilizando Brunner dessa 12ª edição, é de 2 a 6 milímetros de mercúrio, tá? Se está acima disso, está alterado e pode gerar aquelas alterações que a gente sinalizou anteriormente. Se está abaixo disso, está alterado também e pode ter aquelas complicações que a gente sinalizou anteriormente, tá? Esse catéter, ele pode ser empregado para infundir líquidos, né, para administrar medicamentos, para coletar amostras de sangue, tá? É um catéter central, tá? Um catéter central que vai estar no paciente todo. Catéter central, ele normalmente desemboca através da aorta no átrio e é utilizado para medicações, para a coleta de material venoso, não é arterial, material venoso, tá? E a partir daí a gente consegue ter um controle hemodinâmico mais rigoroso deste paciente, tá?
Para medir essa pressão arterial, né, perdão, essa pressão venosa central, a gente deve estar sempre aferindo a questão do eixo febrostático. Esse eixo febrostático deve estar zerado, tá? Deve estar o transdutor na altura desse eixo, porque se estiver mais acima ou mais abaixo do eixo febrostático, vai gerar uma alteração na leitura da pressão venosa desse paciente, tá? Isso é importante. Complicações. Pode acontecer embolia gasosa, pode acontecer infecção e pode acontecer também pneumotórax, principalmente na passagem do catéter, né? Acabar fazendo uma perfuração da região pulmonar e gerar esse pneumotórax. Infecção, a gente traz e relembra os mesmos cuidados da pressão arterial média, que a gente deve ter com catéter de pressão arterial média, a gente deve ter com catéter de pressão venosa central, tá? Os mesmos cuidados, se atentar à infecção, se atentar à curativa estéril, justamente para evitar complicações e infecções. Ficar sempre atento aos sinais de flogose que a gente falou anteriormente, tá? Seguindo, a curva da pressão venosa central, tá? Olhem aqui, pressão venosa central, isso aqui é porque é na tradução inglesa, certo? E o ECG, o que significa cada uma delas. Olha como vem uma curva também com aspecto dicrótico, tá? A onda A é a contração do átrio, lembra que a gente falou da onda P, que é a contração do átrio, certo? Aí ela vai acontecer antes da bulha 1, tá? Aquele primeiro batimento que a gente ouve na ausculta, e coincide com a onda P do ECG, certo? A onda C é o abaulamento da válvula tricúspide, certo? Durante a sístole ventricular e vai estar diretamente correlacionada com o complexo QRS, tá vendo aqui? Complexo QRS. A onda X, tá? Que está mais abaixo. Descendente da onda C representa a diástole atrial, aquele período de relaxamento do átrio, tá? A onda V vai representar o enchimento atrial e se localiza próximo a B2, né? Aquela bulha 2 e coincide exatamente com a onda T. Já a onda Y, que vocês estão vendo mais aqui embaixo, ela é descendente da onda V e é o enchimento ventricular, tá? O ventrículo, quando se enche, ele está o quê? Relaxado, né? Faz o estiramento máximo do seu músculo, consequentemente, das suas fibras, consequentemente, recebe mais sangue para poder bombear e gerar todo um novo processo de contração do coração, tá? A partir disso, se a gente tem uma curva dessa forma, que é a padrão, que vocês sabem a partir de agora, se houver qualquer curva diferente do que isso, é sinal de que este paciente tem alguma alteração hemodinâmica que precisa ser corrigida, tá? Seguindo, entrando no último item, eu acho que eu já extrapolei a hora, eu tenho certeza disso, me perdoem pelo extrapolar da hora, tá? Catéter da artéria pulmonar Swan-Ganz, tá? Swan-Ganz. Ele também é um catéter que vai ser introduzido, tá? Por acesso venoso profundo, tá? Através da punção central da subclávia jugular interna e externa, veia femoral, ou até a veia antecubital. É o mesmo esquema da pressão venosa central. Vai utilizar os mesmos ramos venosos para a punção. Esse catéter, para ser conduzido, a diferença, né? A gente usa os mesmos ramos, mas a diferença na sua condução encontra-se porque a gente vai se guiar através das curvas de pressão que o monitor vai apresentar, tá? Geralmente é utilizado muito a jugular interna, à direita, para a equipe médica, certo? Existe um balonete no final do catéter, que eu vou mostrar mais à frente, que facilitará o posicionamento na artéria pulmonar, uma vez que esse fluxo sanguíneo desta região vai permitir com que esse catéter seja guiado até a região adequada. A radiografia é sempre o mais adequado para trazer a posição desse catéter, para a gente ver onde está esse catéter, tá? O catéter Swan-Ganz, tá? O catéter da artéria pulmonar, ele nos traz informações da hemodinâmica do paciente, estado de choque, né? O paciente está perdendo muito volume, né? E, consequentemente, esse paciente precisa de uma reposição, de um tratamento mais adequado. E isso vai guiar o nosso tratamento, né? Se eu tenho um catéter Swan-Ganz implantado corretamente, eu consigo entender o estado hemodinâmico do meu paciente naquele momento, né? Em tempo real,
e a partir daí tratar o que está acontecendo com o paciente. As indicações devem ser bem selecionadas, por se tratar de um procedimento extremamente invasivo, tá? E que traz grandes riscos ao paciente. Isso é importante citar, certo? É indicado justamente com o intuito de fornecer dados adicionais que poderão nos guiar na conduta deste paciente. O balonete insuflado lá no ramo da artéria pulmonar, ele vai trazer algumas pressões, tá? Lá no ramo, eu vou mostrar mais à frente, mas só para vocês saberem. Pressão capilar pulmonar e também a pressão da artéria pulmonar ocluída. Essa pressão da artéria pulmonar ocluída, ela traz de maneira confiável a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, né? A forma de enchimento do ventrículo esquerdo, ou a precarga do ventrículo esquerdo, e equivale também à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Isso se esse paciente não estiver apresentando uma lesão valvar mitral, tá? Então, diante disso, quando a gente usa o catéter Swan-Ganz, esse paciente tem que ter uma indicação muito importante, né? Um paciente com choque hipovolêmico, um paciente que está usando drogas relativas que fazem inúmeras vasoconstricções, que tem inúmeras complicações. Então, por conta disso, a gente tem que ter uma definição bem específica para utilizar esse catéter. Lembrando que ainda serve para a coleta de sangue venoso misto, tá? Na artéria pulmonar, análise da parte da oximetria desse paciente, a medida do débito cardíaco desse paciente, que é importantíssimo a gente saber o débito cardíaco, se tem grande volume circulante, se tem menos volume circulante. E normalmente, né, é utilizado a termodiluição, um líquido que é diferente da temperatura do sangue, que é ejetado foca nisso aqui, ó, via proximal. Na via proximal do catéter, justamente para que um termistor que está na ponta do catéter faça a detecção da diferença da temperatura de sangue e da temperatura do próprio líquido que foi injetado, tá? E, consequentemente, a gente consegue calcular o débito cardíaco de forma contínua, de forma intermitente. A pressão arterial pulmonar vai estar aumentada com os valores acima de 12 milímetros de mercúrio, né? E quando isso acontece, indicam a insuficiência ventricular esquerda, tá? Já a pressão deste paciente, né, capilar pulmonar, ela pode estar acontecendo com valores acima de 12 ou menor que 5. E quando isso acontece, pode estar indicando a diminuição do esvaziamento do ventrículo esquerdo, ou seja, a diminuição do esvaziamento do ventrículo esquerdo. Isso significa dizer que o ventrículo esquerdo não está esvaziando corretamente, não está bombeando sangue corretamente e está ficando residual, tá? E isso está fazendo com que haja um mau funcionamento. Complicações, infecções, ruptura da artéria pulmonar, tromboembolia pulmonar, infarto pulmonar, dobra do catéter, disritmias e embolia gasosa. Tudo isso pode acontecer. É por isso que o catéter da artéria pulmonar é pensado no último caso, quando tem uma indicação rigorosa, principalmente quando se trata de avaliação do volume circulante desse paciente, do volume de líquido circulante. Então, a gente pensa num catéter de artéria pulmonar, tá? Aqui, a gente traz o catéter da artéria pulmonar, certo? Via proximal, o termistor, que faz a leitura da diferença entre o corante, né? A solução que é injetada, tá? Para observar a temperatura do sangue e a partir daí fazer o cálculo adequado e a gente conseguir avaliar corretamente, né? O débito desse paciente, tá? Uma via extra para a medicação, esse aqui é um catéter de 6 vias, tem mais uma via distal, uma outra via extra da medicação, a via que influi ar no balonete, certo? Que normalmente é 1,5 ml de ar que deve estar nesse balonete, e o tamanho desse catéter, que é de 110 centímetros, ou seja, 1,1 metro, tá? Só traduzindo, 110 centímetros é o tamanho dele, justamente para que ele possa ser conduzido até o local adequado dentro da artéria pulmonar, tá? Via proximal, utilizada para a administração de líquidos, para a medicação
para a medição, do débito cardíaco, infusão de líquidos e medicamentos, e também para medir a pressão venosa central. Pressão venosa central eu uso a via proximal, tá? Pressão venosa central. A distal, eu consigo medir a pressão da câmara cardíaca direita, pressão arterial pulmonar, pressão capilar pulmonar, tá? E também colher amostras de sangue venoso e misto durante a inserção, tá? Já a via do balão é a que a gente utiliza para insuflar ar e permitir que haja a migração desse catéter que segue até o seu devido local. Como também, importante lembrar que a gente consegue medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, tá? Quando a gente insufla esse balonete. O termistor, a gente consegue medir a temperatura da artéria pulmonar, tá? E detectar também alterações na temperatura quando a gente ejeta. Lembra que a gente falou da solução? Quando a gente ejeta essa solução, vendo assim o débito cardíaco do nosso paciente. A via de infusão venosa adicional é utilizada para medicações, tá? E o conector de módulo óptico, aqui são outras informações que a gente tem nesta imagem mais acima, onde destrincha o catéter de Swan-Ganz para que vocês possam entender o seu devido funcionamento, tá? A progressão do catéter a gente segue com a maior fidedignidade a pressão que vai aparecer no monitor, tá? Pressão arterial direita de 0 a 8 milímetros de mercúrio no início da pressão atrial, direita, tá? Tá vendo aqui a primeira imagem? O catéter no átrio direito, desembocado no átrio direito, próximo a passar pelas válvulas desse átrio, tá? Então, a pressão atrial direita de 0 a 8 milímetros de mercúrio. Quando chega no ventrículo direito, essa pressão sistólica vai variar no monitor de 20 a 30 milímetros e a distólica vai variar de 0 a 8 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão chega à artéria pulmonar, a sistólica também vai ficar em torno a 20 a 30 milímetros de mercúrio. Isso vocês vão ver no monitor, essa progressão da pressão, tá? Já a diastólica de 8 a 15 milímetros, tá? E quando esse catéter chega na artéria pulmonar e ela pode ser aqui já ocluída, consequentemente, esses valores de pressão vai estar aí em torno de 8 a 12 milímetros de mercúrio. Toda essa curva você vai observar durante a progressão do catéter na passagem dele, né, em unidade de terapia intensiva, na estabilização, tá bom? Para a gente chegar ao fim desta aula, os cuidados de enfermagem. Sempre confirmar a altura do transdutor de pressão antes da mensuração das pressões e deve estar na linha média da região do tórax, ou seja, eixo flebostático. Calibrar o transdutor diariamente, o monitor a cada 8 horas, tá? Verificar a pressão vascular pulmonar sempre no final da expiração do paciente, somente aquele paciente entubado que você consegue observar no monitor, tá? Observando sempre o ciclo respiratório. Manter a irrigação contínua que a gente trouxe como um aspecto geral, né, de solução fisiológica. Olha que a critério da solução fisiológica é parenizada, mas como eu falei, isso vai do protocolo da unidade que você trabalha, certo? Do protocolo da unidade que você trabalha, devendo ser trocada a cada 24 horas, certo? E sempre medidas assépticas durante a troca do curativo, viu? Que deve ser realizado diariamente, com a devida atenção à presença de sinais de flogose na inserção, sinais de infecção naquela inserção. Tem secreção na incisão, tá vermelho, tá edemaciado, tá quente aquela região, né? Então, há um calor naquela região, então a gente deve observar e se atentar a sinais de infecção. O paciente está tendo febre? Opa, pode ser o catéter que está infectado, tá bom? Bom, era isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Peço desculpas por ter extrapolado o tempo da aula, né? Era uma aula só de 1 hora, mas acabou estendendo um pouco mais. Deixo aqui as minhas redes sociais, Instagram, enf.iranildo Ribeiro, e YouTube, enf.iranildo Ribeiro, que vocês podem estar me acompanhando. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no direct, certo? E agradeço imensamente
por estarem comigo nesse exato momento, tá bom? Estou recebendo aqui uma pergunta, o que é uma respiração em gasping? O paciente em respiração de gasping é um paciente que está prestes a entrar numa parada respiratória, tá? Ele está com uma respiração mais profunda, certo? Mais profunda, mais lenta. Ele busca fazer as trocas gasosas, mas não consegue. E tende-se a entrar num estado de parada respiratória, porque não está tendo expansibilidade torácica, não está tendo troca gasosa, não está entrando oxigênio e saindo dióxido de carbono, tá bom? Oi, tá dando para me ouvir? Consigo ouvir agora. Pronto. É porque eu tive um probleminha e tive que entrar pelo celular. Boa tarde, gente. Muito obrigada, Iranildo, por ter aceitado o nosso convite, né? E estar aqui nessa manhã, trazendo tanto conhecimento para todo mundo que está aqui participando do evento. Foi incrível. Com certeza a gente descobriu, aprendeu muita coisa que a gente não fazia nem ideia. Então, só agradecer a você. E com a sua participação, com a sua presença, nós encerramos nossa manhã de minicursos. E acho que não poderia ser encerrada de forma melhor, né? Mais alguém tem alguma pergunta a fazer para ele? Tá dando para me escutar? Bom, tá sim. Obrigado, viu, Maria, pelo convite. Foi uma honra estar com vocês nesse evento grandioso, que está trazendo grandes nomes da enfermagem. Acho que é um conhecimento que a galera vai captar, né, um pouquinho de cada palestrante, consequentemente, vai ajudar muito na formação. Eu espero ter sido esclarecedor. Eu espero que tenha contribuído para a formação de vocês, para aqueles que estão formados, para a minha experiência. E muito obrigado mesmo. Foi uma honra participar com vocês desse evento. A gente é que agradece. E assim, gente, nós encerramos a nossa manhã de minicursos. Espero que tenham gostado e tenham aprendido bastante. Com certeza foi uma manhã muito produtiva. E é isso. Tchauzinho, gente.